Hoje eu converso com o Thiago Berto. O Thiago é fundador da Escola Aine, que é uma escola que fala sobre a nova educação, onde eles trabalham também com a cultura de paz e ensinando para as crianças e para os adultos sobre sustentabilidade, sobre cultura de paz, sobre se relacionar de uma maneira saudável e com um aprendizado livre. Então, o Thiago, ele teve a oportunidade de viajar por diferentes países nos Estados Unidos, nas Américas, e ele vai contar pra gente um pouco sobre todas essas viagens. E foi aí que ele se inspirou para criar a Aine aqui no Rio Grande do Sul. Eu conheci o Thiago quando a gente deu um TEDx em Passo Fundo. Esse TEDx de Passo Fundo ainda não está disponível no YouTube, mas assim que tiver a gente vai comunicar. E foi lá que a gente conectou, que a gente se conheceu. E quando eu escutei a fala do Thiago, imediatamente eu vi a sinergia, né, a conexão com o que a gente acredita também como educação na Amazon. Tá, então hoje a gente trabalha muito voltado para a educação corporativa, para a educação em universidades, e aí a AINE chega com a educação que permite essa mesma visão de natureza como modelo, como mentora também para as crianças. Eu vi que o Thiago acabou de chegar, vou chamar o Thiago aqui. Foi agora sim. Eu- E agora foi! Sou uma grande admiradora do teu trabalho, de tudo que tu construiu. Contei um pouquinho para o pessoal de como a gente se conheceu, né, no TEDx Passo Fundo. Obrigada, de verdade, por estar aqui. Tenho certeza que as pessoas vão se inspirar bastante também com a tua Hum, fala. Grato, eu que agradeço demais. Estou à disposição, assim, eu agradeço teu carinho na condução da preparação para nós estarmos aqui. Sempre expressei quando eu pude a minha honradez, minha admiração por que parece uma das coisas mais sensatas, não que eu seja o emissário e o advogado da sensatez, mas eu digo tudo que esteja relacionado para mim à natureza faz bastante sentido e lógica, né? Então, também pode ter certeza que assim, talvez acredito que as pessoas que estão aqui na live ou que vão assistir depois tenham tenham certo também desejo de escutar as trocas, o que eu vou falar. E eu também tenho muita curiosidade, sempre é um assunto que me chama muito, o tema do teu trabalho, né, da, do biomimetismo, né. Eu estou à disposição, Jane, grato pelo convite. Eu estou segurando o celular, porque nós aqui na AINA, a gente tem uns que a gente compartilha, a gente mora no mesmo prédio, eu emprestei o tripé, que nem é meu, emprestei o tripé dos outros, eu estou vendo se vai chegar o tripé para poder botar o celular também. Então, Tomara que chegue logo o tripé para te não ficar com dor no braço. Fico muito feliz de verdade com esse nosso reencontro aqui no nosso planeta casa, né, que é o nosso planeta Terra. E para a gente começar, eu queria que tu contasse um pouco quem é o Thiago e qual é a maior magia da tua vida hoje. hum. Depois que me pergunto isso, eu preciso acessar um lugar da minha verdade, do que ressoa, procurar no meio termo e não ser demasiado filosófico, e também ser consistente e autêntico com os meus pensamentos, né? Assim, numa frase rápida, pronta, não faço nem ideia exatamente ainda do que, quando, como, porquê. Na dúvida, tem um rótulo que pode soar. Bom, ele é óbvio, né, que eu sou um sapiens, né, da espécie, e eu estava conversando com o Tanaka, que ele compartilhou conosco aquele TEDx lá em Passo Fundo, que ele tem se apresentado e ressoa para mim, assim, o testemunho dele se apresentado com o que acredita, né? Não o que fez e nem o que é exatamente em termos de título, de profissão, de realizações, e sim se apresentar como o que eu acredito, né? Porque no fim das contas a coisa é tão misteriosa, é tão inacessível, que ao fim a gente pode ser resumido, sim, a um grande sistema individual e coletivo de crenças, de fé, de mitificação, de teorias, cada um tem, por semântica, diferenças, né? O que é teoria, o que é dogma, o que é crença, o que é a fé. E, então, são sapiens. Eu devo ter, acredito, mais uns 40 anos de vida aqui, é o que eu desejo, né? Eu desejo ir embora com uma idade pré-estabelecida, e seja o que Deus quiser, que vai que eu me arrependa quando chegar perto. E, e tenho
eu acredito que estou aqui para aprender, para aprendizado. Às vezes faço birra e beiço, como diz aqui no sul, comigo mesmo, de que eu fui inventar a moda de vir aqui. E às vezes é uma aventura, né? E com desafios. Provavelmente, creio eu, inventei de vir. Não sei se está relacionado a alguma crença específica, esotérica ou religiosa, não é o tema, não é o tônica que eu quero dar, mas inventei de vir aqui aprender. Estou aprendendo faz um tempo, pretendo caprichar e aprender um pouco mais. E, e é isso, sou também uma pessoa que resignou-se que eu não vou ver um mundo tão transformado. Me parece que a natureza e o sol, o sistema, carece de milhões de anos para a coisa evoluir melhor, assim. E nós, como sociedade, civilização, já me resignei que parece que o universo não está nem aí para a opinião do Tiaguinho sobre ele mesmo. Tá bom, Tiago, diga o que tu queres, que não faz diferença para mim. E então, com isso, o que que é? Meu Deus, que drama, que melancolia. Não, então vamos caprichar, né? Mais 18 mil amanheceres e entardeceres, que é o que dá mais ou menos 40 anos de vida. E eu tenho um compromisso comigo de caprichar o melhor que eu posso para chegar ao final com a sensação de que dignifiquei a passagem, né? Não significa que não venha errar, não venha me equivocar e tudo mais, mas dignificar a passagem, que está muito relacionada, a gente fala bastante em missão e propósito, né? Isso, meu Deus, está tão nas últimas décadas aí em voga. Não quero que seja como uma receita ou é o que ressoa no meu coração hoje, né? Se me pegasse desprevenido e perguntasse, então fala o que ressoa no teu coração agora. Que a missão é viver é viver, se manter vivo mas não tem graça se matar aos poucos, né? Tem que se manter vivo na elegância. Se manter vivo, dadas as condições atuais, é uma grande aventura. E como propósito, eu sinto o propósito ajudar a natureza, a Terra, o planeta, o mundo, a civilização humana a evoluir, não ter pulsar contra isso, ter um pulsar a favor da vida, né? Então, assim, uma maneira que eu consigo, não tão resumida, mas mais próxima da minha verdade de me apresentar. E para mim, tudo que não é normótico é mágico, né? Eu devo ter certamente tô aí, tô junto, porque a normose não dá para se apontar o dedo a um indivíduo. Eu acredito que a sociedade é normótica, padece dessa enfermidade de sermos normóticos, né? Da norma, da forma, que não significa que o contrário de normótico de normal é louco, né? É o que o Murilo Gun fala, acho fantástico. O contrário de normal é natural, que tem a ver muito com o teu trabalho. Então, é isso. Acho que na normose a gente tende a colocar nobreza, a priorizar o que não é prioridade e conseguir procurar estar ao menos ciente da normose, olhar para as coisas com atenção e se manter vivo, eu já considero que é uma missão herculana, epopeia. É É isso. uma grande missão. E por si só é mágico. É mágico, eu acho que é isso. Quando tu começa a falar e fazer essa construção, a gente começa a viajar juntos, assim, e começa a entender e significar e ressignificar, né, o normal, o natural, a magia da vida. Eu acho que a gente saber ver com essas lentes é também um grande segredo de felicidade, né? A gente vai falar um pouco sobre isso depois também, né, Tiago? Uhum. E, Thiago, conectando com tudo isso que tu falou, né? Inclusive, eu assisti o teu TEDx, o que já está disponível, onde tu fala que os gregos, eles consideram uma virtude humana, né? Expressar e reconhecer a beleza. E aqui eu fiquei pensando na beleza também, que é tu criar uma comunidade como a Aine, né? E eu não sei se eu tô falando certo, espero que sim, qualquer coisa tu me corrige. Conta pra gente um pouco sobre o que é a Aine, como a Aine funciona e como que vocês trabalham. Certo. Isso, te agradeço o cuidado, né? Acho que o que está ressoando muito na minha vida hoje é a atenção, a impecabilidade das palavras, como a comunicação é um dos grandes desafios humanos, né? Tá aí o Elon Musk dizendo que provavelmente, na cabeça dele, que ele é bem maluquinho, né? Mas que em 10 anos pode ser que a gente consiga se transmitir pensamento, acharia fantástico.
Jack Fresco, o senhorzinho, né, o velhinho lá do Projeto Vênus, na Flórida, dizia que o certo, o ideal era nós falar com unidos, assim, já estava bom, não tem que ficar... Porque só complica a comunicação, né? E ele também ele pegava os livros e dizia, olha aqui, ó, o livro. Um livro, o que ele está querendo dizer, daria em 2 parágrafos, não precisa ter 200 páginas. E eu tô, curtiu, velhinho. Ele já tinha, é centenário. Quem é centenário fala o que quiser e tá tudo certo, né? Perdão. Então, nós na ANI não somos uma comunidade, parece bastante, né? Talvez por ser um bosque, de repente o pessoal, né, como enxerga de fora. Talvez temos preceitos comunitários, sim. Temos alguma semente enfim, do que significa vida em comunidade, mas na AINE somos uma associação, uma ONG. Entre nós na equipe somos um pouco mais do que, ou muito mais, mas somos mais do que colegas de trabalho, somos menos do que um membro de comunidade ou de dogma ou seita, não somos uma seita, às vezes parece, mas não é também. Então, na minha perspectiva pessoal, já que a missão é viver e eu não estou iluminado, não encontrei a eureka, não achei o ovo de Colombo, eu fui inventar de me comprometer a olhar a vida com atenção, não é com sabedoria, tá? Quem sou eu? Vou dizer o que é sábio para mim, as formiguinhas, elas se levantam, não dissimulam, não confabulam, não elocubram, vão fazer as coisinhas dela e já era. Para mim isso é sabedoria. Pouca elucubração, mais ação, mas ação dentro de uma coesão, dentro de um certo sentido. Na cabeça das formigas, na vida delas, tem total sentido manter o formigueiro coeso, né? Então, isso pode ser papo de louco, mas eu acho que na vida social humana, Sapiens teria tudo a ver, né? Então, a, a Aine, para minha perspectiva, ela me dá razão hoje de acordar e pintar, como se eu tivesse uma tela enorme. Daí eu ganhei o pincel, as cores e estou pintando. Mas podia ser um quadro, podia ser compondo uma música extensa, um soneto, um poema. Poderia também, mas no caso, para mim, é um meio em 3D, que é um projeto, né? Uma expressão mesmo, uma associação, uma ONG que trabalha com educação, agroecologia e economia. E eu todo dia, nos últimos 7 anos, tenho pintado um pouco desse quadro. Na minha perspectiva pessoal, não quero transformar o mundo, não quero xingar o mundo, não quero afrontar o mundo, não está tudo uma droga e tem que mudar. Eu só quero pintar e graças a Deus eu devo ter, de repente eu entreguei um pouquinho de água na cruz para Cristo, que eu tive tenho muito cuidado com a palavra mérito, porque ela remete a tanta coisa sedimentada socialmente para nós, a falsa ilusão do mérito, né? Mas enfim, ganhei o direito de me dar o que me motivar dentro dos meus preceitos hoje, que são bem criteriosos para eu me motivar. Na dúvida, eu fico em casa. Na dúvida, nem me levanto. Então, você para ser bem claro, assim, isso eu tenho muito cuidado, tá? Porque pode ser até muito intrusivo ou violento me expressar assim em palavras. Eu tenho receio. Amanhã vocês podem me ver num fast food atrás do balcão atendendo vocês, tá? Por isso, Deus me livre, que eu quero ter cuidado com isso. Não que eu não possa estar no fast food lá atrás trabalhando pelo salário digno, mas como eu quero ter cuidado ao expressar isso em honra também a quem nos ouve, porque cada um tem seu script, a sua história, o seu momento. Então, eu não consigo mais pensar na possibilidade de trabalhar para enriquecer um outro humano. Eu enriqueceria o panda, mas o panda não está interessado em dinheiro. Então, outro humano, mas nem pensar. A minha vida, o meu tempo, não é papo dramático, suicida. Só sou escorpiano, escorpiano gosta de um drama. Mas eu encerro com o trabalho antes. Fim do trabalho. Laborum est. Outro parecido é que eu não me permitiria que outros humanos trabalhem para mim, mas e aí é difícil achar o que fazer assim dentro, achar o ritmo da canção dentro desses dois preceitos. Eu já fiz as duas coisas, tá? Já dei muito dinheiro para outros humanos e tá tudo bem, ficou empatado, e já fiz que muita gente trabalhasse para mim. O que é trabalhar para mim?
Bom, onde o propósito, maquiado ou não, oculto ou não, velado ou não, era que eu ficasse rico, né? E eu não consigo mais, daí eu tenho essa crise. Dada essa crise do que fazer na vida, mas eu não posso ser piegas, ufanista, utópico, eu tenho que trabalhar, tenho que ter dinheiro e tal. A Aine me dá uma resposta de algo que faz sentido trabalhar. Ela quer inspirar a sociedade, sim, encorajar as pessoas a fazer algo com que se inspiram. Porque quem também abre as comportas para se inspira até com um cachorro na rua, não precisa nem ter uma Aine. Se inspira com tudo. Nossa, com o amanhecer, com o anoitecer, com os passarinhos. Então, a Aine, mais do que inspirar, até em proporção, acredito que seria encorajar as pessoas para que haja em função da inspiração, porque onde a gente trava bastante é talvez na ação, né? E, e como? Com menos discurso, não que o discurso não seja bacana, dialética também a expressão, mas com ambientes disruptivos, que sim ou sim, sem a pessoa racionalmente saber o que está acontecendo, o que ela está vendo, que haja um esforço de colocar numa caixa já pré-concebida do que ela está vendo, que aconteça um certo tipo de hipnose que convide a pessoa a ir a um outro estado de consciência pelo que ela está sentindo, não sei se visualmente, corporealmente, sinestesicamente, a ver uma proposta de coisas que não estão acostumadas na área de educação, deixar as crianças em paz, relacionar-se com honra com os filhotes da espécie humana, na mesma honra que você se relaciona com teu corpo, com os teus ancestrais, com a natureza, com a comunidade. Outro cenário disruptivo é parar de vez de envenenar a terra e, consequentemente, envenenar-se a si. E o outro cenário é econômico, que para mim é a mãe de todas, é o pai de todos, o dedo pai de todos. Tudo foi criado em função da economia, do que nós temos aí socialmente. E eu acredito que mexendo na economia, tudo por osmose mexe também. Só que a economia é botar o dedo no olho na ferida, né? Então a Aine quer mostrar com a economia que não é criar uma realidade nova, não é atacar o sistema, que nós temos que, para o meu ver, honrar a nossa história e a partir daí transformar, dar passos adiante, ir para os novos capítulos, para não ficar 300 anos na mesma página do livro da história da espécie humana. E a minha proposta econômica é bastante simples. Se o ET viesse aqui, ET, tu que veio de um planeta já bem avançado, vocês já não subjugam a mulher, vocês não matam mais os bichinhos, vocês já não têm mais ilusão de países, nem de bandeiras. Vocês já estão ligados. Acho que quantos anos a mais? Eu disse, nós já estamos. É que o problema é que nós estamos 1 milhão de anos na frente. Nós não somos maldosos e os pior. O problema nosso aqui é que a gente é jovem. A Terra é um planeta jovem, é só isso. Jovem faz M. Nós precisamos de tempo. Tempo, coragem, tempo e resignação. ET, diagnostica aí o problema da Terra. Vocês têm muita gente com pouco, pouca gente com muito. Tchau. Volto visitar vocês em 100 anos. A minha proposta econômica é que quem é muito rico, que já tem o tataraneto rico, não é meu inimigo, porque eu não estou falando papo comunista, essas coisas nem ressoam para mim entrar nisso, tá? Entendo os preceitos, mas não entro nisso. Hoje o que dá para fazer, sem que me soe utópico, é que o lucro seja utilizado cada vez menos para enriquecer pessoas que já porventura já estão no excedente, já estão na acumulação, e que o lucro e a razão de existir das empresas, para essas prioritariamente que já passaram desse break-even, dessa situação onde eles estão só acumulando, que passe a ser utilizado para melhorar o mundo, né? Não com caridade, não com assistencialismo, mas existe no empresariado, e eu já fui empresário, sou de certa maneira, mas já fui empresário, há uma falsa ideia, na minha opinião, de mérito, que eles acham que merece o dinheiro que tem, e para mim é responsabilidade, não é mérito. Ah, não é porque estudou, porque fez não sei o quê. Cara, é responsabilidade, não é mérito. E dormir pensando que merece é uma das grandes ilusões da vida, na minha opinião. E dormir sabendo que é uma responsabilidade consignada a ti, aí começa a aventura. Porque é uma coisa prática. Quem manda no mundo é o dinheiro e quem tem dinheiro tem poder. Se quem tem poder tem a consciência, está feita a revolução, né?
E a outra distorção econômica é que quem tem muito acha que dando emprego e pagando impostos fez o suficiente. Eu não quero atacá-los, tenho muito amigo, grandes empresários, empresários. Meu amigo, aqui está expressada a grande ilusão. Dar emprego e pagar imposto é o mínimo, né? Tem que assumir o protagonismo de melhorar o mundo, quem tem um monte de grana, na minha opinião, né? E é isso. Essa é um pouco mais da Aine. A Aine tem essa mensagem. É difícil para mim resumir. Se eu estiver demorando, tu faz assim, eu paro. Eu acho que é importante a construção que tu faz também do raciocínio, né, Thiago? De tudo que move vocês, de tudo que influenciou em vocês como uma cultura mesmo para dentro para a escola, para a ONG, para tudo que vocês realizam. E eu acho que essa construção ela é importante para que todo mundo possa entender da onde vêm esses valores e quais são os pilares de vocês, para que se sustente também essas verdades, né, que vocês carregam e que vocês conseguem transmitir. E acho que esse ponto da autorresponsabilidade, onde cada um consegue entender de fato seu papel no mundo, assumir esse seu lugar no mundo, assumir esse protagonismo e se responsabilizar pelas consequências de suas ações, com certeza é um lugar, se todo mundo tiver mais consciência, que a gente vai de fato ver uma transformação no mundo, né? Então, ressoa muito para mim a tua fala nesse sentido também. E falando nessas questões de cultura, né? O que seria uma cultura de paz? Para quem não está acostumado com esse termo ainda. Sim, eu também não sei bem, tá? Mas deixa em aberto, claro, posso falar o que ressoa para mim. Eu, Thiago, não quero, não almejo a felicidade como objetivo. Eu almejo estar em paz, dadas as condições do cenário. Paz, eu quero paz na confusão, paz me sentindo envergonhado, constrangido, feliz, entusiasmado, motivado, seja o que tiver triste, eu quero estar em paz. A paz me parece uma antessala, que ela pode te conduzir, quem sabe, a joia de viver, a felicidade, mas são temas, para mim, quase soam até abstratos, sabe? Paz. Então, a partir da paz, deixa os outros em paz, deixa as crianças em paz, não detona teu corpo, não mata, não se mata em doses homeopáticas, deixa a avó e o vô em paz, o bis e a bis, a mãe e o pai, deixa os outros em paz. A começar por ti, né? A paz interior. Então é isso, acho que a cultura de paz é deixar. Sir Paul McCartney disse que let it be, deixa estar, deixa ser, Deixa não enche estar. nem o saco dos outros. É mais ou menos isso, né? Tô brincando com as palavras, tá? Mas é o que ressoa para mim, é bem simples. E eu tô sendo quase coloquial nas palavras, propositalmente. Deixa os outros quietos. para não ficar tão um slogan assim. Meu Deus, eu vou pegar um café, peraí. E, Thiago, eu acho muito legal que vocês, de fato, respeitam muito as escolhas dos outros, né, das outras escolas, enfim, vocês realmente conduzem de uma forma com muita paz o que é a AINE e cada um faz por si e vocês vão ensinando pelo exemplo. E aí eu acho que é muito legal, porque não é uma imposição de uma verdade, é o exemplo de algo que ressoa, né? E aí eu acho que também a gente consegue, de fato, um impacto positivo muito maior quando a gente mostra, né, o que a gente está fazendo e mostra que isso está funcionando. Tiago, eu sei que para fundar a escola, né, e tu viajaste por muitos países. E aí, desses tantos países que tu fostes, eu queria que tu pudesse contar um pouquinho da tua jornada. Eu sei que tu fala bastante dela, mas talvez trazer um pouquinho para a gente de como foi embarcar nessa lenda pessoal tua e viver essa entrega, né? Para de fato Sim. conhecer essas outras formas de educação e aí sim trazer aqui para o Brasil e abrir a AINE. Sim. Das visitas que eu fiz a 42 escolas pelo mundo, hoje eu olho para trás e eu percebo que o que eu recebi deles foi uma energia, foi uma moedinha de material radioativo positivo, que era uma energia de vai, irmão, não precisa ter medo que dá. Não foi nem tanto conhecimento cognitivo, assim, eu procuro deixar claro isso. Então eu peguei tudo que eu aprendi de pedagogia, fiz um mingau e aí virou a AINE. De energia, sim. Quanta gente que me deu apoio, disse, que legal, vai, quando voltar para o Sul, manda notícias. Então, é isso que eu prezo muito. Quanto às viagens, são várias coisas, assim,
Que ilusão a minha, né? Dada a dimensão do universo, do espaço, tá? Viajei por vários lugares no grãozinho de areia, mas me sinto privilegiado porque eu jovem me permiti. Não tem muito mistério, assim. Hoje eu ando a pé porque a grana que eu tinha do carro, eu torrei viajando. Torrei os pneus na Tailândia, torrei os parafusos não sei aonde. São escolhas de vida, só isso, tá? Quando eu tenho cuidado para não romantizar, mas isso deve ser filho de pai rico, milionário. Não é meu caso, não há problema algum, cada um tem sua história, eu respeito. Onde eu me permito falar um pouquinho mais abertamente é o que Dale Carnegie falava, conquiste autoridade para falar. Bom, eu conquistei essa autoridade de expressar dessa maneira, porque realmente eu vim do negativo total expulso e tinha muita de casa, tinha muita facilidade com o computador, então sim, eu me encho dessa energia, que bom que eu consegui a energia da grana para poder viajar, mas mais do que isso, não é nem tê-la, é me permitir direcionar o investimento para a viagem em detrimento a outras coisas que para mim passaram a não ser prioritário, mas cada escolha é uma escolha. Eu precisei comprar um carrão importado para ver que não era o que eu queria. Eu não sei qual é o método para você saber que não é o que tu quer sem comprar, por exemplo, né? Então, cada um experimenta, entra na piscina e sente se a água tá boa e aí vê, toma a decisão. Mas acho que tem que botar o pezinho na água para qualquer coisa. O ser humano o Mojica diz, é um bicho estranho, só aprende com o próprio tombo. Olha o outro caindo, não tira conclusão nenhuma. Então, eu me lembrei do Facundo Cabral. Hoje eu estou citando, estou bem intelectual, é que eu estou com essas citações na cabeça agora. Facundo Cabral, que é um poeta argentino, que tem maior carinho, eu acho fantástico, ele já faleceu, né? Não, acho que não se cuidava também. Esses carinhos não se cuidavam nada, eles eram festa e festa. Mas eu não posso nem falar, porque de repente o Facundo estava velhinho mesmo. E ele dizia que o ser humano é um bicho triste, nascer não pede, morrer não quer. Eu não sei se é bem isso, mas eu achei interessante esse sarcasmo, essa auto-análise das nossas características. Então, sobre o viajar, me deu um sentimento de saciedade, e a saciedade, para mim, ela é pré-requisito para conectar com as energias talvez mais prioritárias, ou que mais importam. Se você está saciado, há uma possibilidade de conectar com a gratidão. Se você está grato, há uma possibilidade, não significa que seja automático, eu diria que ela é quase facultativa, de você ir até a próxima antessala, que é a da responsabilidade. Então, primeiro, sentir saciado. É engraçado que na escassez a gente não se sente saciado, né? A gente tem na natureza exemplos, os bichinhos comem até explodir, mas normalmente a regrinha da natureza é quando bateu na saciedade, tá bom, né? Então, estar saciado, para mim, é um exemplo das viagens. Eu me sinto saciado, não preciso viajar mais, chega. Mas, se for, também estou no bis. Eu aceito, eu vou. Mas é um sentimento, estou saciado, estou grato, me sinto responsável. E sim, é um privilégio poder ter conhecido tantos lugares. E um dos dois efeitos também maiores é que a viagem era interna, não era externa. Ainda que eu tenha resolvido várias pendências com o Thiago adolescente, que queria conhecer o mundo, e eu tenho certeza que eu não estaria expressando algo que aos olhos dos outros seja uma benevolência, uma ajuda, uma caridade ao mundo, se eu não tivesse resolvido pendências de ordem muito pessoais comigo. Primeiro você sacia a tua vontade, senão difícil expressar para fora. Muitas eu pude saciar, principalmente de viagem, que eu era muito de mochila, né? E outro efeito colateral maravilhoso, eu tô aqui, vamos ver se eu consigo mostrar. Ai, nunca sei que lado é. Então lá tá Guaporé. Guaporé é a cidade que eu cresci. Eu vim para cá pequenininho, fiquei até os 16 anos. Odiava, queria explodir. Se eu dominasse a TNT, eu explodia. Não gostava de Guaporé, ela representava para mim um martírio, uma tristeza e não acompanhava meus anseios para com o mundo, né? Não tinha shopping, era muito pequena, todo mundo materialista. É a minha cabeça de adolescente, né? Hoje eu amo Guaporé e a razão pela qual eu amo foi nas viagens. Lá em Guaporé que estava bom, para que eu vou ficar girando o mundo? Não no sentido bem assim, mas eu percebi que aqui era legal, mas eu precisei ir para fora para ver que aqui estava legal, não precisava odiar tanto assim o lugar que eu cresci, né? Isso foi uma cura. Então, tu me perguntou das viagens em si, eu comecei a viajar, literalmente viajar aqui, mas tu tinha perguntado de alguns lugares, né, que marcaram, né? Uhum. É isso, me ajuda que eu me esqueci. Se tu quiser trazer, talvez
um ou dois lugares assim que tu considera que foram os mais transformadores ou que mais ressoaram para Uhum. ti, até dentro desse autoconhecimento, né, que tu trouxe, que foi o que despertou depois, o que tu curou em ti, agora tu consegue levar Sim, de alguma forma como exemplo para curar o outro, para curar uma sociedade. Que eu acho que é bem isso sim, que essa consciência ela é essencial. Então, se tu quiser trazer talvez dois lugares aí que sim. ressoem, Tenho, seria eu tenho carinho, eu morei nesses 3 anos no Butão, país da felicidade interna bruta. Morei no Peru, em Cusco. Tenho carinho por esses dois lugares, por eu ter ficado mais tempo ali. Morei um tempo em Madrid, tenho carinho por Madrid, mas daí é uma metrópole, é outra vibe. Mas claro, onde eu fiquei, te despertei carinho. Mas rapidamente, assim, os lugares que me chamaram muita atenção pelo aspecto social, Índia e Cuba. E eu tenho uma lista, um ranking assim de lugares que foi contundente a paixão pela natureza. O Brasil, olha o que é o Brasil, a natureza que a gente tem aqui exuberante. Também precisei ir para fora para valorizar as coisas aqui, mas sem bairrismo. É uma questão até lógico-matemática cartesiana. Era mais perto, não precisava ir tão longe para ver o que tinha perto, mas precisei. Então, assim, bom, natureza, eu me lembro da Islândia especificamente, que eu disse, Deus, meu Deus do céu, literalmente, caprichou. E foi minha primeira resignação aos 30 anos. Que trabalho bem feito de ter feito uma natureza tão bonita. Foi na Islândia, vendo lá as viagens deles, lá que é tudo bonito, né, no país também. Então, assim, teve lugares que a natureza me impactou consequentemente, me conectou com o mistério. Não sei quem que fez, se foi os Power Rangers, o Pikachu, o que a gente chama de Papai do Céu, de Deus, que eu tenho muito respeito. Deve ter uma inteligência aí atrás de tudo. Essa tal dessa inteligência manja das coisas. sabe o que faz, né? Agora Parece. eu vou ter que colocar nas minhas próximas viagens, vou ter que incluir a Islândia, que eu ainda não conheço. Fiquei curiosa para poder vivenciar ela também, Sim. experienciá-la pessoalmente. E, Thiago, nas viagens, imagino que, claro, tem muito essa questão do aprendizado, mas teve uma vez, eu estava numa aula com o MV Bill, e ele estava contando um pouco da trajetória dele, e ele trouxe que foi o medo que motivou ele a seguir, motivou ele a ser diferente da realidade que ele poderia viver, né? Dentro da favela que ele foi criado e tudo mais. E aí, a minha pergunta para ti qual foi o medo que mais te motivou a seguir, se é que ele existiu? E qual foi o melhor sentimento ao longo desse mergulho em ti e no mundo? O ser humano aprende o método didático, parece que é dual, né? A gente aprende a coragem pelo medo, é sempre ao contrário, né? É um método pedagógico dessa inteligência aí que inventou as coisas. Vou fazer um esquema que eles vão aprender que é infalível, dualidade. E só para complicar um pouquinho mais, vou tirar a perspectiva da eternidade. Eles vão ter um tempinho bem curto. Porque também se nós tivéssemos eternidade para aprender, a gente não ia aprender. Ah, tô cansado, vou deixar para o milênio seguinte. Não vai nada. Então a gente tem um tempo, o tempo é super limitante e didático, assim como a dualidade. O tempo o medo que eu mais sentia, eu tinha medo dos ursos, eu tinha medo de me machucar, de cair com a moto, principalmente, né? Depois a gente vai poder falar um pouco disso. Mas o medo filosófico é de acordar com 90 anos, 80 anos e a vida ter passado pelos meus dedos e eu não ter percebido. Isso eu tive bem claro com 28 anos, bem claro. Se eu não me ligar, se eu não prestar atenção, se eu não tomar decisões, eu não chutei o balde, eu não estava achando tudo uma droga, eu era empresário, estava tudo dentro da minha perspectiva, mas veio um medo estarrecedor, sim, de acordar velhinho e não ter tempo de ajustar a vela do barco mais. Então é isso. Esse é o grande medo que eu senti. O sentimento que, que eu procuro cultivá-lo até hoje é de liberdade, de me sentir livre. Livre. Eu não sei se liberdade é uma dádiva, é um sentir, pode ser que seja uma ilusão. A liberdade, no mínimo, há duas conotações: você fazer o que quer e ser quem tu é. Eu acho que fazer o que tu quer não me conecta com a liberdade, me conecta com um estado. Tem que até cuidar, nós somos seres sociais, a gente tem uma interdependência que nos limita entre um e o outro, seja no casamento, seja na relação familiar.
seja na relação paternal, maternal, no mínimo a social. Agora, a liberdade, a elegante, a chique mesmo é você ser quem tu é. E não é mole, porque para sair, tu tem que mexer muito com os teus medos, e tanto quanto você fazer um trabalho interno, você tem que precisar de uma outorga de quem te rodeia. É incrível. Se você não tem uma permissão de quem te rodeia, ainda mais se você é pequeno, criança. Mas mesmo assim, adolescente, jovem, a gente sempre é filho e filha. A gente vai ser filho e filha a vida inteira. E se você se não tem o mínimo de um sentimento de egrégora e de compreensão de quem está ao teu entorno, a não ser que você vire um eremita, um turô e vai morar na floresta, precisa de autorização para você ser quem você é dos outros. Ou reconhecimento. Aí que a coisa fica complexa, né? Nós estamos super em voga agora, essa interdependência, esse cuidado mútuo, etc., é o exemplo, né? Então, para mim, o maior sentimento é de me sentir mais livre, por estar sendo quem eu sou, e não significa que é tão gostoso, tá? Às vezes é uma aventura, porque as tuas bases e os teus conceitos e as tuas conclusões vêm a partir, nesse caso, se você decide ser autêntico, autêntica, não rebelde, nem anárquico, não, autêntico. Uhum. As conclusões têm que partir muito do teu próprio diálogo interno, né? É muito bonito te escutar, assim. Eu fiquei pensando em várias coisas e como é verdadeiro a tua fala, como é verdadeira, como ela tem um sentimento intrínseco e que não tem como a gente não ficar escutando e sentindo e pensando também um pouco na nossa jornada, sabe? Na nossa história. Obrigada pela tua generosidade em compartilhar dessa forma. Eu acho que, assim, tenho certeza que quem nos escuta agora, quem vai nos escutar depois, também vai fazer uma reflexão aí sobre o que é a sua liberdade de ser, sentir, agir, respeitando a do outro, né? E sobre o medo que move. Então, obrigada, Thiago, que lindo. Botão, né? O FIB, né? A Felicidade Interna Bruta, é um sistema de avaliação de sucesso. E eu estava lendo que na AINE vocês também utilizam, né, a felicidade como uma medida de sucesso. Eu acho que a gente, de alguma forma, como sociedade, perdeu talvez um pouco dessa métrica. Mas eu gostaria de saber de ti como que tu visualiza de que forma a gente poderia tornar mais consciente o nosso FIB, né, no nosso dia a dia, e como que a gente pode aumentá-lo? Como que tu entende isso? Sim. O FIB, tudo que a gente falou sobre felicidade aqui nos primeiros minutos, então eu também tenho que procurar coerência em relação a isso. O FIB para mim é bem simples, é um sistema de governança corporativa que pode ser aplicado numa empresa, numa família, numa escola, numa cidade, num país. No caso do Butão, há muitos porquês que justificam talvez esse sucesso, ou esse, não vou dizer sucesso, mas enfim, ancoraram isso lá. Dentre eles, quase que logicamente o tamanho, né? O Butão é um país com 700 mil habitantes, eu nem sei se chega a isso, pequeno, né? Então, é um sistema de governança corporativa, um modo de gerir um Estado ou uma instituição, plenamente compatível com qualquer, como eu falei, teve prefeituras no Brasil que, com o apoio da ONU, começaram a fazer um trabalho consultivo, de colocar os preceitos do FIB. Então, é super natural, assim, seria uma pauta de uma academia, de uma universidade, uma disciplina de administração, não é tão assim, felicidade. Eles têm algumas métricas, tem, se não me engano, agora 9 pilares. Esses 9 pilares são regidos por 30 e poucas métricas, onde essas métricas, tanto quanto avaliar se está tudo indo bem, dos preceitos do FIB, elas também servem como filtros de tomadas de decisões governamentais. Não faremos se for contra esse princípio, né? Então, o quarto rei do Butão, hoje é o quinto. O quinto rei do Butão é o monarca mais jovem, eu acho ainda. Ele subiu ao trono, ascendeu ao trono com 26 anos. Hoje ele deve ter 39, se não me engano, 38, 39. E o pai dele, que é o quarto, eles chamam assim, eles têm esse carinho, eles chamam o quinto rei, o quarto rei. O pai dele que escreveu o livro DNA, né? Gross National Happiness, que era todo um método de como ele achava que um país devia ser gerido, né? Então, depois virou um marketing, lógico, o Butão, quem foi que
fez o botão, o país da felicidade, daí a ONU tem todo esse movimento lindo em relação a essa iniciativa deles, mas eu vejo de uma maneira mais simples, não que na AINA a gente siga isso estrito, mas há sim uma lembrança do que importa, do que é prioritário, do que é o nosso foco. Eu acho que o FIB acaba sendo um sistema que, tanto quanto humanizar, ele faz uma coisa lógica, assim, o mundo as obviedades estão aí reluzentes, mas às vezes não fica tão claro, né? É que priorizar o que importa, ponto. Simples, né? Vamos priorizar o que importa. E o que não importa, a gente não rechaça. A gente deixa em segundo, que é uma característica da normose, deixar em primeiro e fazer parecer ser nobre o que não é prioritário, né? Então é isso, o FIB tem minha honra principalmente por esse aspecto. Um livro escrito pelo Quarto Rei, que é uma grande figura, está com seus 60 anos agora, acho que 50, 60 anos. Ele é um dos poucos monarcas que passaram o trono para o filho, não por doença, não porque estava velhinho, porque não quis mais, ele disse, está bom já, agora é com meu filho. Isso eu acho também muito nobre. Muito, E é isso. Né? muito legal. É legal porque as pessoas, às vezes, muitas vezes, têm uma ideia um pouco ilusória, né, da felicidade, como o do FIB em si. Na verdade, ele é uma medida econômica, ele tem métricas reais, ele pode ser medido, ele pode ser aplicado, ele pode ser replicado, claro, adequando aí, talvez, alguns conceitos para a realidade, né, de algum país, de uma escola, de uma empresa. Mas eu acho que é importante a gente começar a falar sobre felicidade também nesse sentido, né? Eu acho que é É, complexo, né? Porque com as pessoas felizes também elas produzem mais e melhor, elas convivem mais e melhor. Então eu acho que tudo isso, pensando sistemicamente, faz bastante sim, sentido. eu te entendo. Eu quero também ter cuidado, Jane, quanto a isso. É interessante que nas empresas não é conveniente que os colaboradores estejam tristes, só que é natural estar triste, né? Então, esse movimento de deixar as pessoas felizes no trabalho, para mim, ele não é natural. A questão é acolher como humano, como colaborador, tá nos momentos que o normal é a gente estar alegre uns dias, triste os outros. Então, a felicidade no botão não é que o governo brinda a felicidade ao povo. É que eles entendem que o Estado pode proporcionar um ambiente favorável ao povo, né? Às pessoas, aos cidadãos, de estarem num permanente contato consigo mesmo, com as suas origens, suas bases. Então, vou dar um exemplo bem simples, lá, bem claro. Uhum. Uma dos 9 pilares de um povo conectado, consciente, feliz, vamos usar o termo que for, é manter a cultura, a sua ancestralidade, ao seu país, a sua origem. Então, para eles, isso aí é um dos 9 pilares, cultura. Depois tem educação, natureza, papapá. Bom, então, onde é, por exemplo, uma coisa bem. Por que o Butão limita a quantidade de turistas no país? Não pode entrar muito turista. Porque eles entendem que isso vai contra esse pilar. Muito turismo acaba com a cultura local. Então, eles limitam a quantidade de turismos para que seja consistente, coerente com o pilar da cultura. Então, uma decisão prática, econômica, estratégica em relação ao turismo, que certamente gera muitos dividendos para o país, né? Eles equalizam para que não bata contra o preceito da ancestralidade e da cultura, da tradição do país, né? Assim como também o turismo bate diretamente com com a questão da ecologia, né? Muito turismo tende a agredir a natureza, então eles também limitam por isso. Então é bem interessante nesses aspectos, assim. Muito legal. Eu adorei saber mais. Obrigada por trazer, por elucidar de uma forma que a gente conseguiu compreender também. Eu sei que aprofundando, né, claro, a gente consegue entender muito melhor, assim. Eu acho que Sim. sempre é importante, né, a gente ir atrás e aprender mais. Mas acho que já dá uma ideia super legal aí, já desperta uma curiosidade, inclusive em mim, para aprender mais sobre tudo isso. E, Thiago, assim, indo para os finalmente, porque passou super rápido o nosso papo. Como que tu visualiza o futuro da educação? Como que tu te enxerga construindo esse amanhã, né? Todos os dias no presente. E outra pergunta é, tu imagina a Aine existindo em mais lugares além de Guaporé? Ou não é essa a ideia?
Certo, grato. Não, a AINE foi criada para fechar, me constrange se ela tiver uma necessidade muito grande de existir. Ao meu entender, é uma questão física. Newton iria se orgulhar de tentar conversar com ele sobre isso. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, duas histórias não ocupam a mesma história. Nós temos uma história. Então não me Uhum, ressoa criar sistemas paralelos. Eu sei que são baseados algumas coisas em grandes verdades, que a gente tem isso bem tatuado, né, no nosso DNA social, mas para mim a honra um povo precisa honrar a sua história, concordando e discordando. Eu não concordo com Stalin, com Mussolini, eu não concordo com esses loucos aí, sei lá. Mas é a nossa história. uhum, E também honrar o nosso presente. O que temos é isso, é da resignação de compreender bem o que nós temos, que pode vir a nos dar, brindar a possibilidade de ter clareza do problema. Nós não somos uma civilização que tem clareza do problema. A gente encontra bode expiatório, a gente xinga quem não é a parte da solução. É uma confusão. A AINE foi criada para 2035 fechar as portas. Tomara que ela se torne uma escola municipal, pública. A gente vai dar de, não é de dar de presente, mas teremos o ato de não tirar nada do que está no bosque, doar para a prefeitura, numa simbologia de devolver para a terra. Eu espero que quem está nos escutando aqui, que é gaúcho, que o Rosário, que o Anchieta, que a o Piratini, o Julinho, sei lá, as escolas conhecidas, públicas e particulares, bem conservadoras, colégio militar, colégio do Recife, de Manaus, da Indonésia, que ali se transforme, porque para mim a lógica é transformar o que existe, que é aí que, mas a partir de uma honra do que nós temos, né? Então não ressoa não ter a AINE é bem simples, não tem como ela ter outras AINE porque ela foi criada para fechar. Agora, se uhum. outros projetos nascerem para inspirar a transformação onde existe, onde nas escolas existe, para mim, assim, é mágico uma escola tradicional, grande, conservadora, se transformar. Não é tão mágico criar uma escola Disneylândia do lado. E ainda tenho cuidado para que ela não seja uma Disney. Eu sei que ela é bacana, eu valorizo estar vivendo ela, mas me constrange que ela seja um sistema fechado por si, que resolva o problema de 40, 30 famílias. Eu fico constrangido, essa é a energia. Então é isso. O futuro, é, o futuro chega, acho que nós vamos bem, a Terra, o planeta, o ser humano, a gente sabe que pode estar em perigo pelas suas próprias decisões, conscientes ou não. Convido vocês a olhar o paradoxo de Fermi, né? Enrico Fermi dizia pode ser que a gente ainda não chegou ao ponto de se extinguir, ou pode ser que a gente já passou desse ponto. Então, a Terra não, a Terra segue bonita, bela, vai que vai, né? Ela vai certamente mais 1 bilhão de anos. Então, assim, eu não sei dizer sobre o futuro. O que eu sei dizer sobre futuro e educação é que, para mim, a educação não é o futuro do mundo e não vai resolver os problemas. É incompatível e quase ilógico cientificamente, no sentido psicológico e também químico, físico e etc. Se nós não nos transformamos como adultos, as crianças não vão ser outros personagens distintos do que a própria convivência com esses adultos. Então, a educação para mim não é o início da solução. A educação para mim é a expressão e a prova de que melhoramos. Uma civilização mais consciente, mais um pouquinho, mínima coisa mais madura, se relaciona com honra com seus filhotes. Cuida dos bichinhos. Olha para os ancestrais com honra. Então, no IBGE, no Datafolha, na pesquisa cósmica, para ver como é que estão os humaninhos aqui na Terra, eu acho que eles iam avaliar, vamos ver como é que eles se relacionam com os filhotes dele. Eles chamam lá na Terra de educação, pedagogia, eles usaram o nome para isso. É isso, para mim ela é uma expressão, não o início da solução dos problemas. É antes vem o ovo, depois a galinha, ou não sei. Mas enfim, o que vem antes ou depois, né? Se a gente não se cura e não se transforma como adulto, as crianças não escutam o que a gente diz, elas escutam o que a gente faz. Thiago, perfeito. Nossa, que lindo. Gratidão imensa pela tua fala, por trazer essa reflexão.
Eu espero de coração, espero e desejo de coração que isso de fato chegue para mais pessoas, né, que também estão envolvidas com tudo isso. Eu te agradeço de coração pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, a tua generosidade em compartilhar o teu conhecimento, a tua expressão da tua existência, né, que eu acho que tu experiencia o anseio da tua alma de uma maneira tão bonita que ela consegue influenciar, consegue inspirar a cada um de nós que te escuta. É um grande privilégio. Obrigada. Eu agradeço, grato por me convidar, tá tudo certo. Tem um resgate mútuo, tem uma troca, me faz parte da minha cura poder me expressar, falar. Eu admiro também o teu trabalho, tá tudo justo, tudo certo. Convidar as pessoas a conhecer o Instagram da Aine, lá nós estamos lançando cursos online em alguns dias, né? Agora tem um que até amanhã te permite as inscrições. Quem quiser conhecer o documentário da Aine, como funciona, o nosso Instagram está bem completo em informações. Tá bem? @cidade escola Aine, né? Isso. Tem nos posts da Amazon, tem todas as marcas, tem o Instagram do Thiago, da Aine. Gente, vou encerrando aqui. Já tá dando timing aqui em cima. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou, todo mundo que está aqui com a gente. Fico muito feliz dessa troca que a gente está tendo aqui. Obrigada de verdade e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Boa tardinha.